Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os destaques das sessões dos dias 13 e 14 de abril de 2016. Karina, sem dúvida nenhuma, uma semana que podemos dizer que é histórica e não havia uma previsão exatamente no sentido de que haveria a movimentação que aconteceu particularmente na quinta-feira, daqui a pouco vamos abordar isso, mas nós tivemos também julgamentos de importância na sessão plenária da quarta-feira. Na quarta-feira, os trabalhos do Supremo acabaram confirmando uma jurisprudência que já havia sido firmada em uma ação direta de inconstitucionalidade acerca do prazo dos 3 anos necessários para a comprovação de atividade jurídica para ingresso na magistratura brasileira. No caso concreto, a decisão foi um pouquinho diferente dessa orientação jurisprudencial, mas na tese firmada em sede nesse recurso extraordinário, acabou confirmando essa jurisprudência, embora o caso concreto tenha sido decidido de uma maneira diferente em razão de algumas peculiaridades que haviam. E uma outra discussão que foi iniciada na quarta-feira, mas foi suspensa em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, é justamente sobre o teto remuneratório dos procuradores municipais, no caso aqui do estado de Minas Gerais. Eles buscam o teto, que eles sejam remunerados e tenham como teto o subsídio mensal que é pago aos desembargadores do Tribunal de Justiça, que pode chegar a 90,25% do que recebe mensalmente os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao passo que, atualmente, o teto aplicado a eles é considerado o valor que é pago aos prefeitos municipais. Então, eles tentam, à luz da Constituição, equiparar-se aos procuradores estaduais e buscar esse teto com base no que recebe mensalmente os desembargadores do Tribunal de Justiça. E na quinta-feira... Esse julgamento suspenso, não houve uma conclusão, mas vários ministros já votaram, alguns inclusive antecipando o voto, como o ministro Marco Aurélio e Celso de Mello. A questão ainda não está resolvida, 5 votos a 2 já foram a favor dessa equiparação, mas ainda há outros ministros para votar, inclusive o ministro Gilmar Mendes. E na quinta-feira, o grande destaque da semana, sem dúvida alguma, foi a sessão bastante alongada, num primeiro momento interrompida, cancelada a sessão das 14 horas, retornando os trabalhos às 5h30 da tarde, por volta de 6, seguindo madrugada dentro. Ficamos aqui até 1h30 da manhã, não é, Cadu? Exato. Acompanhando a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a forma de nomeação, ou principalmente, ou melhor dizendo, contestavam uma ação direta de inconstitucionalidade e 4 mandados de segurança, no geral, acabavam contestando a forma como o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pretendia e pretende conduzir a votação para o recebimento da denúncia contra a presidente da República por crime de responsabilidade no domingo próximo, que acontecerá no plenário da Câmara dos Deputados. A contestação era justamente no sentido de que deveria ser uma votação nominal, por ordem alfabética, ou se não fosse esse pedido, que houvesse uma votação nominal, deputado a deputado, considerando a alternância deputados do Norte e deputados do Sul, ao contrário do que ficou decidido pelo presidente da Câmara dos Deputados, que essa votação deve ser feita por bancadas, por estados, por deputados estaduais, compondo um estado do Norte e, alternadamente, um estado do Sul, e assim sucessivamente até o término da votação. Vários mandados de segurança nesse sentido também foram propostos, inclusive um apresentado pela Advocacia Geral da União, que pretendia, de uma certa forma, obstar ou anular o parecer e também a denúncia que teria sido apresentada contra a presidente, de forma a obstar essa votação no domingo. Essa ação direta de inconstitucionalidade e os 4 mandados de segurança não foram decididos no mérito. Todos eles foram analisados à luz de medidas cautelares e todas as liminares foram indeferidas por maioria. Alguns ministros a concediam em maior ou menor extensão, cada um interpretava de uma forma o artigo do regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 187, parágrafo 4º, mas acabou que, na maioria, ficou vencido o entendimento de que a decisão tomada pelo presidente da Câmara dos Deputados
era uma decisão interna corporis e que não cabe à intervenção do Poder Judiciário decidir como essa votação deve ser feita. Se a alternância é observada, a forma dessa alternância ser feita tem que ser decidida pelo próprio Poder Legislativo e não deve haver intervenção do Judiciário. Mais detalhes daqui a pouco, quando nós quando estivermos apresentando para você, amigo da TV Justiça, a reportagem da sessão plenária desta quinta-feira. Antes, neste primeiro bloco do nosso programa de hoje, vamos conferir como foi a sessão plenária da quarta-feira com aqueles pontos que já foram adiantados pela Karina. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário da União contra uma candidata aprovada em 4º lugar em concurso de juiz do trabalho, que não pôde assumir o cargo porque não comprovou os 3 anos de atividade jurídica no ato da inscrição. Na sessão plenária, os ministros julgaram um recurso extraordinário da União que deu origem a uma discussão sobre regras para ingresso na carreira da magistratura. A questão principal era definir quando o candidato deve comprovar os 3 anos de atividade jurídica exigidas pela Constituição Federal, se no momento da inscrição definitiva ou na data da posse do cargo. No processo julgado, uma candidata aprovada em 4º lugar em concurso público para o cargo de juiz do trabalho substituto foi impedida de tomar posse porque naquele momento não comprovou os 3 anos de atividade forense. Ela recorreu e o certame chegou a ser suspenso. Na tribuna, a defesa alegou que o edital do concurso não especificava a data da inscrição definitiva e que, portanto, deveria ser considerada a data da posse. O relator, ministro Luiz Fux, defendeu que a prática deve ser comprovada no ato da investidura. A exigência de comprovação da atividade jurídica antecipadamente, sem qualquer fundamento razoável para tanto, com a devida vênia, constitui critério inócuo, além de frustrar o caráter competitivo do certame recursal e ultrajar o princípio republicano e o princípio da igualdade. Resta inequívoco que a Constituição é expressa em exigir essa expertise na data do ingresso na carreira, sendo que no momento que esse exercício vai ocorrer, é que a comprovação se faz necessária. Interessa, portanto, que o candidato ao posto público esteja apto a nele ser investido na ocasião do efetivo ingresso na carreira, que se dá mediante a posse, nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica da Magistratura. Outro sim, a ideia contida no dispositivo em análise encontra previsão semelhante em diversos outros dispositivos constitucionais. Assim é que, quando se estabelece determinada idade mínima para o ingresso a alguns cargos públicos, é porque se acredita que candidatos naquela faixa etária ostentariam maior maturidade, não para fazer provas, mas para exercer determinadas funções. Não se exige um diploma de curso superior para permitir a realização da prova, mas para que o candidato comprove a habilitação técnica e conhecimentos necessários para poder melhor exercer as atribuições do cargo. Não por outro sentido, quando a Constituição exige 3 anos de prática jurídica para o ingresso na magistratura, almeja que no momento do exercício do munus, aquele profissional tenha a experiência em tese necessária para assumir tamanha responsabilidade, demonstrando no momento imediatamente anterior ao do efetivo exercício da profissão o cumprimento dos requisitos constitucionais. Temos sempre de nos voltar para a mens legis encartada na Constituição da República, porquanto o edital é o próprio ato do concurso em si, são apenas instrumentos para aferir se há candidatos disponíveis naquela comunidade que possam ser selecionados pelo Estado. Tanto que não há obrigatoriedade do provimento imediato após a proclamação do resultado do concurso. Ademais, o argumento defendido pela recorrente, no sentido de que haveria violação ao princípio da isonomia em face das pessoas que deixaram de realizar a inscrição, já que estas confiavam nas normas previstas nos editais, não merece prosperar. Nesse ponto, além de impossibilitar a atuação dos órgãos jurisdicionais em situações reconhecidamente legítimas, desencorajaria aqueles que, confiantes em seus direitos, reagissem aos excessos da administração pública. Realmente não há sentido
em se defender eventual violação ao princípio da isonomia a partir do fundamento de que aqueles que não se inscreveram por respeito às normas dos editais, em contraposição àqueles que se inscreveram, mas não concordaram e impugnaram com determinada regra, sejam penalizados. E, nesse sentido, foi exatamente a lição que se colhe no RE da relatoria da RE 392976, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. O voto foi acompanhado pelos demais ministros. Assim, por unanimidade, a Suprema Corte entendeu que a candidata deve ser empossada, pois o edital não especificou a data da apresentação dos documentos exigidos, devendo, portanto, ser considerada a data da posse. Em seguida, o ministro Luiz Fux ainda propôs fixar uma tese para que a comprovação do triênio de experiência profissional seja feita na posse do cargo. Mas, nesse caso, ele foi vencido. A maioria decidiu manter a jurisprudência do Supremo. O plenário afirmou ainda a constitucionalidade da Resolução 75 de 2009 do CNJ, que determina a inscrição definitiva no concurso para a magistratura, o momento para se comprovar os 3 anos de atividade jurídica para os candidatos. Exatamente no momento da inscrição é que a administração tem todas as condições de verificar objetivamente se os requisitos estão ou não cumpridos. E o faz de forma linear, isonômica, tendo em conta todos os candidatos que se inscreveram. Sessão plenária, portanto, desta quarta-feira, que você acompanhou ao vivo no direto do plenário, e agora reviu os principais momentos aqui no nosso programa Plenárias. E não perca no próximo bloco a sessão plenária da quinta-feira com o julgamento a respeito do rito de votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Plenárias está de volta, desta vez com os destaques da sessão plenária da quinta-feira. Na verdade, foram 2 sessões plenárias. No início da tarde da quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal cancelaram a pauta de julgamentos do dia para que pudessem avaliar ações referentes ao processo de impeachment. Os ministros já estavam em plenário prontos para dar início aos julgamentos previstos para aquela sessão, quando foram surpreendidos pelas ações. Ao todo, 5 ações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal questionando pontos do rito de impeachment. Foi o ministro Marco Aurélio quem sugeriu o encerramento da sessão ordinária para que todos pudessem analisar a matéria, que é urgente, e então julgar os pedidos ainda na mesma tarde. A proposta foi apresentada no início da sessão em questão de ordem pelo ministro Marco Aurélio, relator da ação direta de inconstitucionalidade em que o PCdoB questiona a forma de votação nominal na Câmara dos Deputados do processo de impeachment. Sabemos nós, porque há evento marcado para o próximo domingo em termos de votação pelos representantes do povo brasileiro, sabemos nós que a matéria é urgente em termos de prestação jurisdicional. Eu tenho que me preparar. Claro. E, para me preparar, eu devo me deslocar para o gabinete. Por isso é que eu insisto no cancelamento da sessão ordinária e convocação da extraordinária para as 17h30. Os ministros Edson Fachin e Roberto Barroso, relatores dos mandados de segurança com matéria semelhante, concordaram com a proposta. Um dos processos de relatoria do ministro Edson Fachin foi apresentado no início da tarde pela Advocacia Geral da União. O pedido é para que seja suspensa a votação na Câmara por conta de vícios na denúncia e que seja decretada a nulidade de todos os processos de denúncia por crime de responsabilidade referente à presidência da República. O ministro Edson Fachin também recebeu a relatoria de outro mandado de segurança apresentado pelos deputados federais, Paulo Teixeira e Vadir Damus, pedindo a nulidade do parecer da comissão especial pelo mesmo motivo apresentado pela AGU. Acredito que as circunstâncias fáticas e jurídicas sugerem esse procedimento que estou também a subscrever. Diante da complexidade da matéria, a proposta foi acolhida por unanimidade pela Corte. Nós estamos cancelando a sessão ordinária
convocando uma extraordinária às 17h30, porque situações excepcionais exigem medidas excepcionais. O plenário da Corte está interpretando o regimento nesse sentido, superando todas as dificuldades que porventura possam existir de caráter formal. Nós sairemos daqui, já estamos determinando à senhora secretária que intime e todas as partes, todos os interessados, e também distribua as iniciais dessas 3 ações para todos os ministros no prazo mais curto possível. Está encerrada essa sessão, retornaremos às 17h30. Karina, houve uma questão colocada ainda nessa primeira sessão, nessa sessão ordinária que foi encerrada, depois, aí, portanto, os ministros cancelaram, eles fizeram a convocação para uma sessão extraordinária, que é exatamente o que vamos ver daqui a pouco. Ainda nesta sessão ordinária, houve uma questão colocada que foi sobre uma mudança feita pelo presidente da Câmara dos Deputados na forma em que seriam colhidos os votos na sessão da Câmara neste domingo. Só que há uma questão, era uma notícia que estava sendo veiculada, mas não havia uma informação oficial. O que não está nos autos não está no mundo. Havia uma circulação na mídia de que teria havido uma mudança na forma de votação, mas para que os ministros pudessem decidir a questão ainda na sessão plenária de ontem, era preciso que oficialmente essa comunicação viesse da Câmara dos Deputados. E esse interregno, esse íntere entre a primeira parte e a segunda convocada, foi quando a Câmara dos Deputados encaminhou um ofício dizendo de que maneira pretendia fazer essa votação no domingo para o recebimento ou não da denúncia contra o presidente da República, no caso de acusação de crime de responsabilidade. Então, no primeiro momento, havia uma decisão da presidência da Câmara dos Deputados de que essa votação começaria pela bancada dos estados do sul do Brasil e iria subindo até se chegar à região norte e nordeste. Mas o principal argumento aqui dessa decisão e que haveria uma inconstitucionalidade é que o regimento interno da Câmara fala em votação alternada. E quando encaminhado esse ofício da Câmara para os ministros poderem tomar as decisões na sessão de ontem, na segunda parte, houve uma modificação de entendimento. Segundo a Câmara dos Deputados, o processo de votação deve começar pelas bancadas de um estado do norte do país e depois tomados os votos da bancada de deputados do sul do país e de forma alternada. Então, primeiro começa a votação, salvo engano, pelo estado de Roraima, e depois pelos deputados do estado de Roraima, a bancada de Roraima, depois vai para os deputados federais do estado do Rio Grande do Sul e depois volta ao norte e ao sul e assim de forma alternada. O Procurador-Geral da República sugeriu que fosse observado também, nesse caso, não a distância geográfica, mas sim latitudinal, mas isso também acabou que os ministros indeferiram a liminar e essa interpretação conforme acabou não sendo dada. Então, negada a liminar, tanto nos mandados de segurança que questionavam esse sistema de votação e também a ação direta de inconstitucionalidade, que fazia pedidos alternativos, tentava de uma certa forma afastar a interpretação dada pelo presidente da Câmara dos Deputados e implementar ou uma votação por ordem alfabética, no que o ministro Marco Aurélio concordava, já que esse teria sido o rito adotado quando do impeachment em 1992 do ex-presidente Fernando Collor. Outros ministros, como o ministro Edson Fachin, entendia que essa votação deveria ser a cada deputado. Um deputado do norte faria a votação e depois um deputado do sul apresentaria o seu voto e assim de forma alternada, deputado a deputado, e não por bancadas, como de fato o presidente da Câmara teria acabado decidindo. Mas negada a liminar, mantida, portanto, essa decisão da presidência da Câmara. A votação deve seguir nessa sequência alternada por bancadas, começando pelo norte, seguindo ao sul e vice-versa, sem maiores, vamos dizer assim, interferências do Poder Judiciário, já que essa questão, no geral, foi decidida que caberia ao Poder Legislativo e não à intervenção do Judiciário. Pois é, Karina, e essas decisões elas foram tomadas exatamente quando os ministros retornaram no final da tarde para o julgamento
não apenas da ação direta de inconstitucionalidade, mas também dos 4 mandatos de segurança que tratavam do rito de votação do impeachment na Câmara dos Deputados. A sessão durou até a madrugada desta sexta-feira. A ação do partido PCdoB questionou a ordem de votação do impeachment na Câmara. O advogado do partido defendeu que os deputados votem de forma alternada, individual e não por bancadas regionais, como havia sido proposto pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O argumento é de que, pelo critério regional, além de dar mais poder aos estados que contam com o maior número de deputados, os votos iniciais podem refletir nos demais votos, provocando um efeito cascata. O procedimento mais imparcial, porque permite a votação simultânea, é justamente a votação por meio do painel eletrônico, que é uma votação nominal, também prevista no regimento interno da Casa, aberta e simultânea, e igualmente marcada por grande publicidade, sobretudo nesse contexto em que os olhos da nação e da imprensa nacional estão voltados para as deliberações que ocorrem na Câmara dos Deputados. O procurador, que falou em nome da Câmara dos Deputados, defendeu a votação iniciada com alternância de bancadas entre as do Norte e Sul. Segundo ele, não há efeito cascata. O que fez o presidente? Considerou que não havia tradição nenhuma, que não havia regra nenhuma, uma regra cultural na casa, e resolveu aplicar o regimento. Aplicando o regimento, que os próprios parlamentares sabem, desde a história do regimento interno existe esse dispositivo, porque agora ele está errado. De uma hora para outra, numa quinta-feira com a votação no domingo. Então, realmente, eu insisto, a Câmara dos Deputados insiste que não há nada de irregular nesse procedimento. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que a ordem estabelecida pelo presidente da Câmara para a votação deve observar a latitude dos estados e não o critério regional, que contraria o regimento interno da Câmara. Pode ser tido como uma interpretação razoável essa alternância de estados, norte, sul, sul, norte, norte, sul e assim sucessivamente, mas com estrita observância da latitude determinada pela capital de cada um dos estados, e o que não ocorreu na decisão proferida pela mesa da Câmara dos Deputados. O relator, ministro Marco Aurélio, acredita que a neutralidade do julgamento deve prevalecer. Para ele, a votação deve ser nominal, mas sem seguir as bancadas estaduais. A sistemática é a que potencializa os princípios enunciados na Carta da República, de modo a garantir, como interessa a nacionalidade, julgamento neutro, objetivo e imparcial, evitando-se até mesmo o cabimento da votação alternada e individualizada, consideradas as regiões do país, versada essa votação no pedido cautelar principal. O ministro Roberto Barroso votou pelo deferimento parcial do pedido do PCdoB. Para ele, a votação, como proposta por Eduardo Cunha, sobre o critério Norte-Sul, não é incompatível com a Constituição, mas entende que é necessário observar a latitude dos estados. A votação nominal será feita pela chamada dos deputados alternadamente do norte para o sul e vice-versa. Portanto, os mais ao norte e os mais ao sul, o que você determina pela latitude. Se você variar isso, você descumpriu a regra. O presidente da Suprema Corte, ministro Ricardo Lewandowski, que deferiu a liminar, anunciou o resultado. Por maioria, conheceram desta ação, vencidos no ponto, os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. No mérito, por maioria, indeferiram a medida cautelar, vencidos integralmente os ministros Marco Aurélio, relator, Edson Fachin e este presidente, e parcialmente o ministro Roberto Barroso, redator para o acordo, o ministro Teori Zavascki, ausente justificadamente o ministro Dias Toffoli. Ainda na sessão extraordinária, os ministros julgaram mandados de segurança relativos ao impeachment. 2 deles foram analisados em conjunto. A
apresentados pelos deputados Everton Rocha e Rubens Pereira Júnior. Ambos pediam que o presidente da Câmara chamasse a votar individualmente os deputados do Norte para o Sul, de forma alternada. O relator, ministro Roberto Barroso, votou pela manutenção da forma proposta pelo presidente da Câmara, mas observou a importância da ordem geográfica por latitude dos estados. Eu reitero que considero a posição que foi manifestada pelo ministro Marco Aurélio de votação em ordem alfabética que seria a melhor, mas acho que ela enfrenta um problema regimental de superação. Considero a fórmula do ministro Fachin da votação ser individual, alternando-se de estado, também melhor, mas, e reiterando, considero que o presidente da Câmara deu uma interpretação que não é incompatível com o regimento e, portanto, penso que nós devamos ser deferente para com ela. De modo que estou deferindo a medida liminar apenas para que seja observada a ordem geográfica. A Corte indeferiu os pedidos. Por fim, o plenário julgou os outros 2 mandados de segurança, também envolvendo o impeachment. Um da Advocacia Geral da União, que pedia anulação do parecer sobre a denúncia contra a presidente da República, elaborada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e outro apresentado por 2 deputados que pedia suspensão do parecer apresentado na Casa nesta sexta-feira. O relator, ministro Edson Fachin, indeferiu os pedidos cautelares. Os pressupostos dos quais a impetração parte são pressupostos de que a denúncia, nesse momento, está consubstanciada num relatório. A denúncia é a denúncia, tal como formulário, tal como recebida. E é esta que vai ao plenário da Câmara dos Deputados. E, portanto, é isso que eu estou assentando e, por isso, não vejo razão, nessa perspectiva, para deferir a liminar. Por maioria de votos, o plenário negou as liminares. Karina, encerrada a sessão, como já dissemos, foi até depois de 1h da manhã, para que fosse, afinal, encerrada essa questão, ou estas questões relacionadas ao processo de impeachment. Então, agora, a questão do impeachment acaba acontecendo na Câmara dos Deputados. São processos, são questões que podem voltar eventualmente para o Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, estaremos sempre acompanhando aqui na TV Justiça. E na próxima semana nós temos marcada sessão plenária na quarta-feira. Na quarta-feira com um tema bastante importante também e no final de semana com plenárias. Eu queria apenas fazer uma observação, Cadu, antes da gente encerrar o programa, é que no pedido do mandado de segurança da Advocacia Geral da União, que pretendia de uma certa forma anular tanto o parecer como a denúncia, ficou definido na sessão plenária desta quinta-feira que a Câmara dos Deputados, no domingo, quando for colher a votação para receber ou não a denúncia contra a presidente da República, deve se ater apenas aos fatos narrados na denúncia e não a outras circunstâncias como colocados pela Advocacia Geral da União, como, por exemplo, informações que constam do parecer que viriam de delações, de colaborações premiadas envolvendo a questão da Operação Lava Jato. Então, os ministros, o ministro Ricardo Lewandowski, que eu me lembro, ele ressaltou isso no seu voto, dizendo que a denúncia deve apurar apenas os 2 pontos específicos apurados na denúncia e não fatos alheios a ela, como de fato pedia a Advocacia Geral da União. Pretendia que a votação não acontecesse no domingo, mas ela vai acontecer e deve acontecer levando em consideração apenas o que transcrito na denúncia. Lembrando que o programa é gravado exatamente antes do final de semana, mas teremos reprises também no próprio domingo e também na segunda-feira. Então, esta data, esse datamento, portanto, do programa referente aos fatos que estão acontecendo de maneira bastante rápida e estamos sempre acompanhando para você, amigo da TV Justiça. Obrigado pela companhia, obrigado pelos seus comentários, Karina, obrigado para você, amigo da TV Justiça, e continue conosco na TV Justiça, é claro.